Boa noite, nobres irmãos e irmãs, paz seja convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo no canal A Plenitude das Escrituras. E o tema de hoje, meus irmãos, é o seguinte: refutando a heresia do papado de Pedro. A pedra de fundação da igreja é Cristo, exegese de Mateus 16, 18. Então, meus irmãos, sintam-se todos à vontade, todos muito bem-vindos a mais esse estudo no canal, onde iremos abordar um tema talvez um tanto quanto polêmico, principalmente para os católicos, onde nesse estudo estarei trazendo aqui uma refutação sobre o suposto papado que o apóstolo Pedro teria exercido na igreja primitiva, teria sido ali o primeiro grande líder, né, supremo da igreja, e principalmente usando Mateus 16, 18, que é um desses textos, principalmente, né, usado para argumentar, né, para esse suposto papado de Pedro. Então hoje estaremos esse estudo, e peço por gentileza que os irmãos possam já de agora deixar o vosso like, compartilhar esse estudo em suas redes sociais, né, WhatsApp, Telegram, Instagram, onde os irmãos quiserem, puderem. E também, ao término desse estudo, posso também deixar um comentário para comentar o que acharam, ou algum ponto que também veio em mente. Eu estarei todo o prazer de estar lendo e, possível, estar respondendo também. Então, meus irmãos, o tema de hoje é interessante, quis trazer esse estudo, que já há um bom tempo, para refutar, né, essa tese, uma heresia católica. Então, meus irmãos, vamos começar aqui o estudo. Apostilar na tela, que há muitos ao longo da história têm defendido que o apóstolo Pedro foi o primeiro papa da igreja, usando como base principal a passagem de Mateus 16, 18. Depois vamos à leitura dessa passagem. Mas será que essa interpretação sustenta diante de uma análise fiel e profunda das Escrituras? Então vamos aqui, ao texto, a passagem. Essa aqui é uma passagem até muito conhecida, onde Pedro ele tinha revelado, né, ele respondeu quando Jesus estava junto com seus discípulos. E Jesus pergunta, né, quem diz que eu sou, né, que o Filho do Homem é. Aí eles responderam, né, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Aí, e vocês, né, quem sou eu, né? E Pedro, ali inspirado, né, uma revelação divina, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, né, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E ele aí continua: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então foi essa é a passagem, onde muitos argumentam que pelo Senhor Jesus Cristo ter nomeado Pedro, e depois logo em seguida e sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja, eles acreditam que o Senhor Jesus edificou a pedra dele, né, a igreja dele, a santa igreja dele, através de Pedro, né? Pedro seria ali uma espécie de fundação, né, para essa igreja. Então vamos entender hoje o porquê disso. Vamos fazer aqui vamos ver uma exegese do grego para entendermos melhor essa questão, né? Então, nesse estudo, vamos examinar o contexto bíblico e a linguagem original do texto e a verdadeira identidade da pedra mencionada por Jesus. À luz da exegese honesta, veremos que a pedra firme sobre a qual a igreja é edificada não é Pedro, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim, creio que nesse estudo iremos refutar nessa doutrina que o apóstolo Pedro teria sido, né, o primeiro papa da Igreja Católica Romana, esclarecendo que ele, de fato,
é a pedra, né, fundamental da igreja, conforme descrito em Mateus 16, 18. Né? Então vamos aqui, irmãos, a essa exegese. Vemos então aqui novamente o texto. Pois também lhe digo que tu és Pedro. E vemos que no grego, Pedro, em grego é Petros. E sobre esta pedra, que no grego é Petra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro no grego é Petros, que significa uma pedra, um substantivo masculino, propriamente uma pedra, né, um seixo, com uma pequena pedra encontrada ao longo de um caminho. Petros, né, pedra pequena, contrasta então com Petra, penhasco, pedra, que é justamente o que Jesus fala. Ó. Pedra no grego significa uma grande massa de rocha, uma rocha, né, saliência, penhasco, caverna, solo pedregoso e tantos outros significados. Ele, diferente de Petros, é um substantivo feminino. Né? Petros é um substantivo masculino. É uma massa de rocha conectada, que é distinto de Petros, que é uma pedra ou um pedregulho, né, destacado, uma pedra menor. Né? Petra é uma rocha sólida, subindo, né, pela terra, né, algo grande. Então vemos aqui essa diferença. Enquanto o Senhor Jesus ele chama Pedro, que é Petros, que no grego é uma pequena pedra, né, um pedregulho ali. Petra, que já é quando Jesus fala, né, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, já é diferente, é totalmente distinto de Petros. Enquanto Petros é um substantivo masculino, Petra é um substantivo feminino e significa uma grande massa de rocha, né, uma grande rocha, um penhasco, né, uma caverna, solo pedregoso e assim por diante. Então vemos já daqui com essa exegese do texto grego, analisando o texto no original grego, já vemos essa grande distinção das duas palavras. Não é a mesma coisa, não é a mesma pedra, como muitos apologetas, né, católicos, ao longo da história, ao longo do tempo e até hoje eles vêm argumentando isso. É diferente, totalmente diferente. Quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está se referindo a Petros, mas sim a grande rocha, Petra, que representa a verdade revelada por Deus. E que verdade é essa? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a grande verdade a qual Jesus edificou a igreja dele. Sobre esta verdade, sobre essa revelação, que ali, até no próprio contexto, né, como mostrei ali na passagem, condiz, né, o Pedro tinha revelado, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, 2 versículos antes. Então essa verdade revelada por Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha. Então essa é a pedra ao qual Jesus edificou a sua santa igreja. A verdade que ele é o Filho do Deus vivente, o Cristo. E que essa pedra, o próprio Senhor Jesus, ele proclamou em capítulos como João 14:6, nós vemos, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. O que foi profetizado na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, já tinha sido profetizado sobre esta pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Salmo 118, verso 22. E também Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. Então vemos que esta pedra é esta verdade a qual o Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, o Messias. E o próprio apóstolo Paulo ele confirmou em Romanos 9:33, que o Paulo ele faz a citação desse mesmo
essa mesma profecia, né? Essa passagem de Isaías 28, aí como está escrito, ó, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nele não será confundido. E o apóstolo Pedro, o próprio Pedro, reafirmou em 1 Pedro 2,6, por isso também na escritura se contém, ó, ele cita a escritura, eis que ponho em Sião uma pedra principal de esquina, eleita e preciosa, quem nele crer não será confundido. Então, meus irmãos, aqui já estaria já o suficiente, né, para desmontar essa doutrina, né, essa heresia de que Pedro é esta pedra de Mateus 16, 18, ao qual o Senhor Jesus supostamente teria edificado a sua igreja. Mas eu irei trazer aqui muitos outros pontos para vermos que não ficar dúvida, né, sobre essa questão. Então, além da análise no grego, que desfaz esse equívoco de que Pedro é a rocha, há também outras evidências claras nas escrituras que desmontam a ideia de Pedro como o líder supremo da igreja primitiva, que essa é a questão, né? Porque o Papa, ele é um líder supremo, né? E tem uma supremacia quase que ilimitada. E não é isso. Não vemos isso nas escrituras. Pedro não tinha essa liderança suprema na igreja. Veremos aqui, ó, vejamos as seguintes evidências irrefutáveis. Se Pedro fosse papa, olha que interessante, Tertulo nunca teria identificado o apóstolo Paulo como principal cabeça da seita chamado, né, seita dos Nazarenos, pois todos saberiam que o líder era Pedro. Vemos isso em Atos 24, dos versos 1 ao 5 seguinte. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e um certo Tertulo, o orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. Aqui Paulo tinha sido levado, né, a julgamento, né? Então, muitos ali dos judeus estavam indo justamente contra Paulo, né? E tinha sido julgado por Félix, né? E sendo chamado, Tertulo começou a acusá-lo, dizendo, visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazes a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó pontíssimo Félix, com todo o agradecimento queremos reconhecer. Mas para que não te detenhas muito, roga-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem, né, Paulo, é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, principalmente defensor da seita dos Nazarenos. O que isso implica, irmãos, que traz esse ponto? Pedro era tão judeu quanto Paulo, né? Ambos eram judeus. Se Pedro fosse o líder supremo da igreja primitiva, provavelmente Pedro seria o líder dessa chamada seita dos Nazarenos. O que era a seita dos Nazarenos, até para rapidamente explicando? Era o seguinte, eram nada mais nada menos que irmãos nossos, né? Os irmãos da antiga, da igreja primitiva, eram cristãos. Só que, como muitos judeus não convertidos, né, eles viam esses cristãos, seguidores de Cristo, com maus olhos, eles começaram a chamar eles de seita dos Nazarenos, porque eles viam os cristãos, né, a religião cristã, como uma seita. Então, na verdade, não era uma seita, não era nada disso. Na verdade, é que eram os cristãos mesmo. É porque antes de o povo de Deus ser chamado de cristão, os seguidores de Cristo ser chamados de cristãos eram chamados de muitas outras coisas. Então, primeiro eles eram chamados de as pessoas do caminho, por exemplo. Acho que vemos isso em Atos 9, algo assim, que eles são chamados assim. Né? Os cristãos, eles eram chamados de... eles são do caminho, né? Porque Jesus ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também eles eram chamados disso, de seita do Nazareno, porque Jesus, né? Jesus de Nazaré, né? Então, nada mais que era uma forma ali meio que que os judeus, uma forma depreciativa, né, de os judeus chamarem os cristãos, era basicamente isso, nada demais. Então eles chamavam eles de seita dos Nazarenos, que não era nenhuma seita,
era a forma deles de chamarem os cristãos. Então Paulo, ele era visto como o líder dessa, entre aspas, seita, né? Que na verdade nada mais que Paulo, ele era ali o presbítero, né, daquela congregação ali, daquela igreja local. Daqueles, né, o que liderava, né, pastoreava aqueles irmãos ali. Então era mais ou menos isso. Então, por isso que eu tenho esse ponto, porque se Pedro era o líder supremo, né, como um papa, provavelmente ele que seria o líder dos cristãos ali, da chamada seita, entre aspas, dos nazarenos. Mas não, era Pedro, porque o próprio Tertulo, né, esse orador, ele reconhece, você que lidera, né, defensor dessa seita dos nazarenos. Então, já primeiro ponto aqui que vemos que então Pedro, ele não tinha essa supremacia. Outro ponto, Pedro não liderou o concílio de Jerusalém, no primeiro concílio, né, da história da igreja. Quem liderou foi Tiago, o justo. Vejamos isso, né, em Atos 15. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, e que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: irmãos, né, homens e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus, né, visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, né? Então, aqui Simão, ele citando Pedro, né? Que Pedro teve aquela visão, né, de Atos 10, onde ele vê que ele tem aqui a visão dos alimentos impuros, que aquilo foi uma forma de Deus mostrar que os gentios estavam finalmente sendo integrados, né, à igreja, né? E com isso concordavam as palavras dos profetas, né, como está escrito, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levanto-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, conhecidas de Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos 15, dos versos 12 ao 19. Então vemos aqui que Tiago, ele toma a palavra, né? Ele lidera ali aquele concílio. Até a gente vê Paulo também falando, Barnabé, que era também um discípulo do Senhor Jesus, um grande obreiro, né, da igreja. Então vemos isso claramente, sempre esse destaque aqui nesse concílio de Tiago. É claro que tem todo o restante, né, do capítulo, para os irmãos que já leram, né, ver que ali Tiago, ele tem uma grande proeminência ali nesse concílio, e não vê ali Pedro tomando sua palavra, só Pedro liderando. Novamente, um ponto que refuta, que vai de encontro, né, essa doutrina de que Pedro era um líder supremo da igreja primitiva e tinha supostamente esse papado, né? Outro ponto também, Pedro nunca foi chamado de fundamento da igreja. Ele era apenas uma coluna e não a única, mas foi chamado assim junto com Tiago e João. E para piorar, o Tiago é mencionado primeiro. Vemos isso em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então vemos o próprio apóstolo Paulo dizendo com todas as palavras que Jesus é o único fundamento que foi posto, Jesus Cristo. Em Gálatas 2:9, Paulo faz o seguinte, escreve o seguinte: conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, ou seja, da igreja, né, aqueles que lideravam a igreja, a graça que havia sido dada deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, está falando que Tiago, Pedro e João, eles iam mais aos judeus, né, aqueles da circuncisão, o povo o judeu, e Paulo e Barnabé aos gentios, né? Então, vemos aqui Tiago ele sendo até
é mencionado primeiro que Pedro, né? Então olha só que interessante, que Paulo ele fala, ó, eles eram considerados colunas da igreja. Aqueles que, como discípulos, né, do Senhor Jesus Cristo, que tinham visto o Senhor Jesus, antes até mesmo de ser glorificado, andaram com ele. Então eles eram considerados essa coluna, eles eram ali os principais, estavam sempre próximos, né, do Senhor Jesus. Aquele episódio, né, por exemplo, que vemos até no próprio capítulo 16 de Mateus, né, 16 e 17, quando o Senhor Jesus ele vai naquele alto monte, né, e a transfiguração, né, eles estão junto do Senhor Jesus. Então eles eram apóstolos muito próximos ali de Cristo. Eles eram ali o apóstolo amado deles. Então, eles eram considerados colunas da igreja. Eles tinham autoridade, eles ali eram os principais. E ver que não era somente Pedro, muito menos ele era considerado uma fundação, e muito menos ele era uma única coluna ali da igreja. Ele é uma das colunas. Então Paulo ele deixa isso muito claro em Gálatas 2:9. O outro também, o Senhor Jesus Cristo disse explicitamente que aqueles que são governantes das nações as dominam as pessoas importantes. Exerce o poder sobre elas, mas não será assim entre vocês. Ou seja, o Senhor Jesus disse isso. Vamos ver aqui, ó. Então, Jesus, ele eliminando totalmente a possibilidade que houvesse um líder governando outros discípulos, como pensam os católicos. Vemos isso em Mateus 20. Olha só. Então, aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E disse-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que esses meus dois filhos se assentam, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Então ali ela estava querendo, a mãe ali dos discípulos queriam, né, que um sentasse à direita dele e outro à esquerda, né, e no reino dele, no reino milenar. Jesus, porém, respondeu e disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber? Ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E disse-lhe eles: podemos. E disse-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-te à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas para quem meu Pai o tem preparado. Então, basicamente, Jesus lhe falou: ó, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado, né? Bebeis o cálice que hei de beber. Mas agora, essa questão de quem vai sentar à minha direita, à minha esquerda, isso aí não é comigo, isso aí é com o Pai. Ele fala, né? Isso daí é o Pai que vai, né, ver essa questão aí. E quando os 10 ouviram isto, dignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, aqui ele está se referindo aos governantes, né, das nações, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós querer ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, dos versos 20 ao 28. Então, aqui esclarecendo, Jesus ele disse, né, que nas nações, a gente vê até isso aos dias de hoje, né, que há os príncipes dessa terra, né, que são os governantes, presidente, né, governador, prefeito, essas questões. Então, entre as nações, as pessoas são governadas, né, pelos maiores, pelos mais poderosos. Só que na igreja não será dessa forma, e dessa forma, entre vós não será assim. Então, na igreja não há esse tipo de hierarquia de poder, que uma pessoa governa sobre todos, que, por exemplo, há o presidente da igreja, ele governa sobre todos e só ele é o supremo governante ali. Não existe isso. Não existe um supremo bispo, né, um líder supremo, como, por exemplo, aqui, um papado, né, um papa. Isso não existe. Aí ele fala, né, aquela famosa, né, aquele princípio famoso, né, que aquele que quiser ser grande entre vós, serva.
Aquele que quer ser o primeiro, seja o servo. Bem como o Filho do Homem não veio ser servido, né? Então o próprio Senhor Jesus dá o exemplo: eu não vim para ser servido, mas para servir. Então como que vocês, né, que nós, né, que somos discípulos, queremos, né, ser servido, temos que também seguir o exemplo, né, do Senhor Jesus, servir, ser um servo das pessoas, ou seja, no sentido de sempre estar disposto a ajudar, né? Não querer ser grande entre as pessoas, principalmente na igreja. Então Jesus deixa bem claro, não existe esse tipo de autoridade, né, de que houvesse um líder governando outros discípulos, como pensa os católicos. Então, quando os discípulos disputaram entre si sobre qual deles era o maior, também temos essa passagem, Jesus não aproveitou a oportunidade para dizer que era Pedro. Aliás, essa discussão nem mesmo existiria se já estivesse claro que quem era o maior entre os discípulos era o próprio Pedro. Então vemos em Lucas 9, dos versos 46 ao 48, o seguinte, ó. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles era o maior, seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto de si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebeis a mim. E qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será o grande, né? E disso aqui também outro princípio, né? Aquele que for menor entre os homens, né? Entre as pessoas, será o maior no reino de Deus. Porque aquele que serve, aquele que é humilde, como ele pega ali, né, um menino, usando de exemplo, né, a criança, que geralmente as crianças são inocentes, elas são humildes, elas gostam de ali, tem aquela inocência, né, de ajudar o próximo, de servir ao próximo. Então aquele que quer ser maior, sirva. Algo muito parecido com o que Jesus ele fala aqui em Mateus 20. Então ali teve aquela discussão, os discípulos disputando ali quem era o maior. Não, eu sou o maior. Não, é Pedro. Não, é Tiago, é João. E Jesus ele fala, e não aproveita esse momento para falar, não, Pedro é maior, né? Pedro entre vocês, o maior entre vocês é Pedro. E como disse, aliás, se essa discussão nem sequer existiria, se caso ali Jesus já tivesse deixado claro a eles, ó, entre vocês o maior é Pedro, nem teria a necessidade dessa discussão. Ou seja, não existia esse pensamento nem mesmo no Senhor Jesus Cristo, e nem entre eles que Pedro tinha uma supremacia em termos de liderança e governança entre eles. E chegando aqui, o próprio Pedro não se apresenta como Papa. Vemos em 1 Pedro 5, dos versos 1 ao 3, o próprio apóstolo Pedro se apresenta com humildade. Vemos ele dizendo o seguinte, ó: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então olha que interessante. Pedro ele se chama de presbítero, ou seja, de ancião, não chefe supremo, ou papa, ou vigário de Cristo, como no catolicismo chama, né, o papa. Ele exorta os presbíteros como igual, não como um superior, ou como seria impensável se ele fosse o chefe infalível da igreja. E jamais chamaria eles dessa forma se ele fosse um chefe infalível da igreja primitiva. Seria impensável isso. A incoerência lógica com o caráter de Pedro. Se a igreja fosse edificada em Pedro, então estaria edificada sobre alguém que negou Jesus 3 vezes, como vemos em Mateus 6, do verso 69 ao 75. Que foi publicamente repreendido por Jesus: para trás de mim, Satanás, como vemos em Mateus 16, 23, logo após a declaração de Mateus 16, 18. Foi publicamente repreendido por Pedro por hipocrisia, como vemos em Gálatas 2, dos versos 11 ao 14, que mostra que ele não era infalível, nem estava acima dos demais apóstolos. Os católicos falam que o Papa, sendo ele o vigário de Cristo, entre aspas, um chefe infalível, o Papa ele é infalível. Como que Pedro seria o Papa, o líder supremo, sendo que tinha errado? E aqui na repreensão de Paulo, em Gálatas 2, Pedro já era um homem cheio do Espírito.
que podem argumentar, não, aqui em Mateus 26, aqui em Mateus 16, Pedro ainda não tinha o Espírito Santo, ele é apenas ainda um discípulo, e não era ainda, né, um apóstolo de Cristo. Aqui em Gálatas 2, Pedro já era um homem cheio do Espírito Santo. Ali, um dos líderes da igreja. E mesmo assim, ali numa falha dele, né, de hipocrisia, Paulo ele repreende Pedro. Então demonstra que ele não era infalível, mesmo já cheio do Espírito. E não tinha essa autoridade toda acima dos demais apóstolos. A pedra é sempre Cristo nas Escrituras, nunca a outra. As Escrituras são claríssimas ao afirmar que a única rocha é Cristo, nunca, né, um homem comum como Pedro, como Paulo, como João, como Tiago, nada. É o Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, né, ali concebido pelo poder de Deus, o Espírito Santo, nascido de uma virgem. Como vemos em 1 Coríntios 10, verso 4, Paulo fala, né, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual, que é erguida, a pedra é Cristo. Na outra rocha, né, não há uma que eu conheço, nenhuma. Isaías 44, 8. Isso desmonta a doutrina católica, que tenta atribuir a identidade da rocha da igreja a um homem mortal. Jesus foi glorificado. Jesus é o único dentre os mortos que ressuscitou para a glória. É claro que Pedro, Paulo, eles também, né, na grande ressurreição, eles também passarão a ser imortais, né? Estarão na primeira ressurreição, na glória, obviamente. Mas Jesus, nesse exato momento, ele está à destra de Deus. É o homem perfeito, o homem glorificado. Agora ele é eterno, imortal. Então, jamais que a igreja dele seria fundada, teria como fundamento um homem pecador, né? Um homem que errou, como todos nós. Mas Jesus não. A igreja é edificada sobre a fé na identidade de Cristo, não em Pedro. Jesus afirma que edificará a sua igreja sobre a pedra. E o contexto imediato revela qual é essa pedra, que é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até o próprio contexto é lógico, quando a gente está lendo ali o texto, é esse entendimento sobre esta pedra. O contexto ali imediato é esse. Não tem nem como falar que é Pedro, não existe isso. Isso é algo incabível. Foi uma heresia. Uma forma, assim, de... que, né, com a apostasia, né, o catolicismo tentou ali criar para validar o papado. O próprio contexto aponta essa confissão de fé revelada por Deus ao coração de Pedro. É a base, não o homem Pedro. A ausência de qualquer autoridade papal em Atos e nas epístolas e nos concílios, como em Atos 15, que nós vemos aqui, Pedro não preside. A gente não vê Pedro presidindo. Nas viagens missionárias, Paulo assume o protagonismo, jamais se refere a Pedro como seu superior. Não vemos isso da parte de Paulo. Nenhuma das cartas de Paulo, Pedro, João ou Tiago, reconhece Pedro como líder supremo da igreja. Nem mesmo o próprio Pedro se reconhece assim. Ele se reconhece, como vimos aqui em 1 Pedro 5, como um presbítero. Ou seja, ele era um ancião da igreja, um chefe, né, um ali dos líderes. Não um chefe supremo, um papa, um vigário de Cristo. Então, uma pergunta simples que desmonta, né, mais ainda, né, mais que já foi desmontada, a ideia católica. Se Pedro fosse o primeiro papa, onde está isso claramente afirmado nas Escrituras? Onde está isso? Onde está dito isso? Claramente. Eu sei que os católicos eles têm também um certo problema
quando a gente fala que a Bíblia, ela é a fonte total de autoridade, né? Quando se trata de doutrina, né? Da nossa fé. Eles falam que não é, né? Então, talvez até essa pergunta não funcione, né? Porque os católicos têm esse problema, né? Que não, que a escritura não é toda essa... Porque eles têm essa questão que eles falam que a igreja está acima das escrituras, né? Que a escritura não teria toda essa autoridade perante a colocar, né, como base o que é a doutrina cristã. Que eles falam não, que tem como eles falam, né, a questão oral, né, a tradição oral, que teria até uma certa, seria superior, né, às escrituras, ou seria de mesmo, teria a mesma autoridade, né, que as escrituras, essa tal doutrina oral, né, que eles falam, essa tradição oral deles, que nunca ninguém vê, né, nunca foi dito, nunca foi algo muito fácil, né, de se mudar, porque justamente vai de boca em boca, é muito fácil você manipular, você dar um outro significado, sabe? É muito fácil você, com o tempo, né, essa doutrina, essa tradição oral ser mudada. Já as escrituras não, é algo já escrito, já está ali marcado. Não tem como você mudar. Não é à toa que até os dias de hoje a doutrina cristã, a pura e genuína doutrina cristã, até hoje se mantém firme. É claro que isso também por uma questão de intervenção divina, mas até os dias de hoje, por quê? Porque ela foi escrita. Ela está ali registrada. Teve centenas de cópias, né, dos manuscritos antigos. Então, a gente não vê, né, voltando, a gente não vê isso nas escrituras claramente. A doutrina do papado é uma construção muito posterior. A palavra papa, que é do latim papa, né, pai, não aparece nas escrituras. A gente não vê isso. Até porque a palavra vem do latim. A nova aliança, né, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Os primeiros líderes das igrejas eram chamados de bispos e presbíteros, sem a ideia de supremacia de um só, ou até mesmo, né, também diácono. O conceito de papa como chefe supremo da igreja só foi se consolidar séculos depois, com o Papa Leão I, em 440 depois de Cristo, e Gregório I, em 590 depois de Cristo. Olha só isso. Anos depois da era apostólica. Lembrando que o último apóstolo, que foi João, morreu ali por volta do ano 100, 101, por aí. Os outros apóstolos morreram nos anos 60, 70, até 50 depois de Cristo. Olha o tempo. 400 e poucos anos depois que esse tal de Papa veio surgir, veio se consolidar, né? Consolidar, teve essa nomenclatura, esse nome, Papa, com Leão I e Gregório I. E as tais chaves do reino dadas a Pedro não implicam em supremacia, porque eles falam, né? Mas as chaves do reino foram dadas a Pedro. Não, mas isso não implica em supremacia, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, como vemos em Mateus, no verso 19 do próprio capítulo 16 de Mateus. As chaves representam autoridade para abrir e fechar. Como até um exemplo vemos em Isaías 22. Então não tem nada a ver com significado de supremacia. É a autoridade que Pedro tinha. Mas em Mateus 18, Jesus dá a mesma autoridade aos demais apóstolos. Olha que interessante. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Ou seja, não era uma autoridade exclusiva de Pedro. Então ele fala, tudo que ligardes, então está no plural.
Então a autoridade era compartilhada entre os apóstolos. Pedro reconhece que Jesus é o pastor supremo. Vejamos em 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o supremo pastor, reconhecereis a incorruptível coroa de glória. Também tem um verso que Pedro chama o Senhor Jesus de bispo e pastor de nossas almas. Olha isso, bispo e pastor de nossas almas. E aqui Pedro chama supremo pastor. Se Jesus é o supremo pastor, Pedro jamais tomaria esse lugar para si. Veja, é uma lógica. Jesus, ele é o único supremo líder da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele, como único intermediador entre Deus e os homens, aquele que anda, né, pelos candelabros de ouro, como vemos na visão de Apocalipse, nos 7 candelabros de ouro, que ele tem um significado muito profundo, né, os 7 candelabros de cada igreja, né, das 7 igrejas. É ele que tem essa autoridade suprema. Ele que tem essa glória. Ele é o supremo pastor, bispo da igreja, o cabeça. Ninguém pode usurpar esse lugar que somente Jesus tem. E ai daquele que tentar querer fazer isso, né? E Pedro, obviamente, jamais ele faria isso. Jamais. Porque então ele estaria correndo em um erro terrível. Então a doutrina que Pedro foi o primeiro papa é que haveria, né, uma sucessão apostólica, né, que essa coisa que os católicos apontam, né, sucessão apostólica com autoridade suprema centralizada em um homem, não tem respaldo bíblico. Só surgiu séculos depois da era apostólica. Isso por si só já caracteriza uma ruptura com a doutrina original dos apóstolos. Já indica aqui uma apostasia. Uma ruptura completa, total, da doutrina cristã, que foi pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e posteriormente pelos apóstolos. Essa construção doutrinária é um claro indício de apostasia, como predito por Paulo. Vemos isso em 2 Timóteo 4,3, né? Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão em seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E 1 e 2 Tessalonicenses 2,3, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro, né, a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A imposição de um vigário de Cristo, que usurpa, né, os títulos que pertencem exclusivamente ao Senhor Jesus, como cabeça da igreja, vemos em Efésios 1, 22 ao 23, é um sinal grave de desvio da verdade. Somente Cristo é o cabeça da igreja. Somente Ele. Em Efésios 1, 22 ao 23, vemos, Paulo escreve, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Em Colossenses 1, 18 também, ele é a cabeça do corpo da igreja, para que em tudo tenha proeminência. Então a doutrina do papado só não existe na Bíblia, como entra em choque com a centralidade de Cristo no governo da igreja, substituindo-lo por um homem falho e não só um erro doutrinário, é rebelião espiritual. Então, um grave erro. Então, meus irmãos, é complicado, né? E vemos que o papado, que é esse tal que muitos chamam do vigário de Cristo, com a doutrina vemos que ele é um poder anticristão, é o anticristo. Então vemos isso claramente. Então como que dizer que Pedro tenha sido uma pessoa que foi contra a autoridade suprema de Jesus, desviando, né, a centralidade de que Jesus é o governante da igreja supremo.
Então, é uma loucura pensar nisso. E para chegarmos aqui na conclusão, também muitos, até para finalizarmos essa questão, muitos até podem insistir, né, para talvez como último recurso, né, para argumentar, né, contra-argumentar, citando talvez os chamados pais da igreja, né, que foram aqueles líderes, chamados líderes, né, doutores cristãos dos séculos passados, que talvez dizem, não, mas alguns dos pais da igreja tinham esse tipo de interpretação. Nem mesmo os chamados pais da igreja tinham esse pensamento. Vários dos chamados pais da igreja dos primeiros séculos interpretavam Mateus 16, 18 como se referindo à confissão de Pedro, ou seja, a fé em que Cristo como filho de Deus, não a pessoa de Pedro em si. Por exemplo, temos exemplo de Cristóstomo, Orígenes e Agostinho. Alguns escritores defendem essa interpretação e muitos outros. A maioria, aqui eu só botei talvez dos nomes mais conhecidos. Muitos outros também não concordavam com essa tese de que Pedro é a pedra. Mas essa verdade, esta pedra, é a confissão de fé de Pedro. Que Jesus é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, e sobre esta verdade, sobre esta pedra, a igreja de Deus foi fundada. Que é a base principal, óbvio. Se Jesus não é o Cristo, não é o Filho de Deus, tudo desmorona. Não existe. A fé cristã é uma mentira, né? Então é a base. Então, meus irmãos, espero que tenha ficado claro essa questão, tenha ficado claro a explicação exegética de Mateus 16, 18, né? Tenha ficado bem clara essa questão da diferença, né, das palavras entre Petros e Petra. Tenha ficado claro também as outras evidências, né, das escrituras de que essa não tem base nenhuma de que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, tenha sido um papa, um líder supremo, que ele é a pedra de Mateus 16, 18, ou coisa assim do tipo. E com base em tudo, né, todas as evidências das escrituras, tem ficado bem esclarecida essa questão. E para concluirmos, para deixarmos aqui finalizado o estudo de hoje, se a Igreja de Deus tivesse sido edificada sobre Pedro, um homem frágil e falho, como todos nós, né, ele certamente teria desmoronado. A igreja já tinha acabado. Mas sendo edificada sobre Cristo, a rocha inabalável, ela permanece firme até hoje, pois as portas do Hades não prevalecerão contra ela, né? Como vemos em Mateus 16, 18, né? As portas do mal, né, das trevas, não prevalecerão contra ela. O Senhor jamais edificaria sua igreja sobre um homem sujeito a quedas como Pedro, ou como todos nós somos. Somente Cristo, o homem perfeito, a expressão da imagem do Deus invisível, é digno de ser fundamento eterno. Pedro foi uma pequena pedra encontrada no caminho, um simples pescador a quem Jesus escolheu para ser um dos seus benditos apóstolos. Um homem comum que, pela graça e pelo poder de Deus, foi transformado em um pescador de homens, como vemos, né, em Mateus 4,19, Marcos 1,17 e Lucas 5,10. Né, Jesus chamou Pedro para deixar de ser um pescador, para ser um pescador de homens, né, converter almas para Cristo, né, ganhar almas para Jesus. Jesus, sim, é a grande rocha. Foi sobre esta verdade de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele edificou a sua santa igreja, a igreja do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Então, é isso, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, meus irmãos. Então, está aqui, né, o estudo de hoje, esclarecendo essa questão. Creio que tenha sido refutado, né, essa questão, essa heresia de Pedro, seu primeiro papa, de que a igreja do Deus vivo, ela foi fundada
no único homem perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então é isso. Peço aos irmãos que possam deixar novamente o like de vocês, possam compartilhar, compartilhe, né, no grupo da família, compartilhe com aquele conhecido seu, talvez um conhecido que você tenha católico, né, que tenha, né, em mente essa questão, mande para ele, para que ele possa ver e talvez, né, despertar essa questão, sair desse erro, né, que é uma heresia, é um erro terrível, é uma doutrina do anticristo. E compartilhar em suas redes sociais para outras pessoas, grupos, e também deixar um comentário o que você achou, o que você entendeu também, um ponto teu, que eu terei, né, todo o prazer de estar lendo, estar respondendo, certo? Então é isso. Agradeço a todos que estiveram até aqui. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.